Boa noite, estamos aqui reunidos em mais uma noite de trabalho na Casa Espírita Joana de Ângeles. Enquanto nós aguardamos os irmãos irem se conectando, convido aos que aqui já estão ao momento de meditação, de reflexão, aguardando então o início. Vou fazer então na abertura uma leitura. A leitura de hoje é uma mensagem de Bezerra de Menezes, que diz o seguinte: Meus filhos, que a paz prevaleça em nossos pensamentos e atitudes no prelibar de uma nova era. Amanhecem dias convidativos, chamando os trabalhadores da última hora para que se encontrem no abrigo do Senhor e que pela água da transformação saiam a semear a boa nova, exemplificando-a. A persuasão do trabalhador pelo Evangelho, evidentemente, se dará mais pela expressão da nossa conduta do que certamente apenas pela palavra. Os dias são chegados. A trombeta soa, chamando-nos a todos ao Evangelho do Senhor. Homens de boa fé, estáis prontos a erigir a nova terra que todos almejamos para os nossos dias terrenos? Meus filhos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, conforme os preceitos do Senhor da Luz. Evangelizemo-nos, transformando-nos dia a dia, e sigamos, intimoratos, sem nos importarmos com os obstáculos que surgem à nossa frente, que são experiências improcrastináveis para o engrandecimento do tarefeiro até a última hora. Muita paz, meus filhos, com os votos fraternais deste irmão humílimo que vos fala, Bezerra de Menezes. Então, com essa mensagem tão bonita e tão importante de Bezerra de Menezes, convido a todos, em pensamento, a nos guiarmos até a Casa Espírita Joana de Ângeles, a lembrarmos do seu jardim florido, daquele espaço de sublimes energias que tanto nos acolheram e nos acolhem todos os dias. Que possamos juntos congregar com a espiritualidade amiga que lá está incessantemente em trabalho e que possamos não apenas sentir as boas vibrações, mas nos colocarmos como uma grande corrente de vibração, nos dispondo ao trabalho com a espiritualidade protetora da nossa casa. Que todos, juntos, tal qual fazíamos lá na Casa Espírita, possamos rezar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixes entregues às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Com essa oração, então, fazemos a abertura do nosso trabalho de hoje, que tem como temática os trabalhadores da última hora. Esse é o tema, então, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, e diferente da maioria dos capítulos do Evangelho, esse capítulo, Kardec não faz os seus apontamentos sobre a temática. Ele dispõe apenas das palavras da espiritualidade. Então, como introdução desse capítulo, ele traz uma parábola e depois, então, seguem 4 instruções dos Espíritos. A parábola vem do Evangelho de Mateus e ela diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia
E vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 11ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 11ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia, não foi? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, essa é a parábola que traz a discussão desse capítulo. Então, como eu mencionei, um capítulo sem os comentários de Kardec, apenas com as instruções dos espíritos. Essas instruções, elas são divididas em 3 temáticas. A primeira, os últimos serão os primeiros. A segunda temática, a missão dos espíritas. E a última, os obreiros do Senhor. Eu selecionei trechos da primeira instrução e da última instrução, para que a gente possa refletir um pouco e pensar quais os significados dessa parábola na atualidade, para nós do movimento espírita. Então, a primeira instrução, ela é assinada por um espírito protetor e ela inicia a sua reflexão da seguinte maneira: Obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Então, aqui nessa instrução, o espírito protetor ele vai dialogar especificamente com essa parábola e ele vai tentar descortinar um pouco da alegoria do texto do Evangelho de Mateus. Então, aqui a gente já começa a entender que o espírito protetor nos convida a pensar nesse dia de trabalho como a história de todo o pensamento, de todo o ensinamento cristão. Então, aqui ele entende que os trabalhadores da primeira hora são aqueles que fizeram parte dos primeiros homens que acompanhavam Moisés, da primeira revelação. E com o tempo foi se passando, todo esse pensamento em torno de Deus e as suas reflexões foram se desdobrando em séculos, tal qual na alegoria da parábola seriam as horas do dia. Então ele nos coloca aqui que vieram os profetas, Moisés, todo esse processo, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, mas ele inclui também os sábios, os filósofos e coloca finalmente então os espíritas. Então aqui nós já percebemos os vários personagens ao longo do tempo que fazem parte do trabalho dessa vinha nessa reflexão do espírito protetor. Então aqui ele coloca por último os espíritas. Então nessa interpretação já nos entendemos nós enquanto espíritas como trabalhadores da última hora, não os únicos, mas fazemos parte deste grupo de trabalhadores. E vale ressaltar também que o espírito protetor não fala apenas de
homens e mulheres de dentro da tradição cristã. Ele cita também os sábios, os filósofos, todas aquelas pessoas que ao longo da história da humanidade contribuíram para o pensamento sobre o amor, sobre o respeito, sobre a coletividade e que contribuíram também com conhecimentos técnicos, científicos, que nos auxiliam na caminhada da evolução terrena. Então, na sequência, o espírito protetor ele faz um outro apontamento muito importante. Ele diz o seguinte: últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. E aqui é uma reflexão não mais sobre os trabalhadores, mas sobre o trabalho da vinha. Ele coloca que os trabalhos humanos são coletivos. E esse é um ensinamento por demais importante. A vinha, o trabalho daquela vinha é o objetivo, e não os trabalhos individuais de cada um desses sujeitos, dos trabalhadores das várias horas. Então, quando nós entendemos que o importante é a vinha, entendemos que os trabalhos, eles são coletivos, que é o conjunto daqueles trabalhadores que vai efetuar o trabalho que o Senhor nos convocou a fazer. Então aqui é muito importante, e ele lembra que Deus abençoa a solidariedade. Aqui nos faz refletir a ideia de colocar de lado o ego, o nosso indivíduo, só as ideias e os sentimentos que fazem parte da minha evolução pessoal e entender que crescer dentro do orbe, crescer dentro dos ensinamentos de Cristo, é crescer junto aos nossos irmãos. Não é um crescimento individual. Com o desenvolvimento apenas individual, nós não conseguimos avançar nos vários ensinamentos importantes da ideia de Cristo, que parte sempre dos sentimentos da coletividade, porque Deus abençoa a solidariedade. Na sequência, ainda nessa primeira instrução dos Espíritos, nós temos mais um apontamento importante. Ele diz o seguinte: aliás, muito dentre aqueles que estiveram lá na primeira hora, revivem hoje ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Então aqui ele está trazendo especificamente a reflexão da reencarnação. Entender essa parábola, incluindo mais esta camada de entendimento, que é a camada que nós, trabalhadores da última hora, parte do movimento espírita, entendemos após a revelação de Kardec, os processos da reencarnação. Então, ele continua a reflexão seguinte: mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio desses trabalhadores, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumeira do edifício. Então aqui ele está nos mostrando a ideia de que nós retornamos a este trabalho inúmeras vezes. A cada experiência da carne, somos convidados novamente a ingressar no trabalho da vinha do Senhor. E então retornamos inúmeras das vezes. E ele continua: chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou. De passagem, o pensamento dos que precederam entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. Então aqui a gente percebe que, tomando a ideia da reencarnação, entramos inúmeras vezes, em inúmeros momentos diferentes, nessa mesma obra, o que começa a nos fazer desconstruir essa ideia de últimos ou primeiros. Se nós percebemos que este trabalho não se conclui apenas em um dia, que este trabalho não vai ser contado apenas pelos primeiros da primeira hora do dia e pelos últimos lá da última hora do dia,
se dia após dia somos convidados novamente a ingressar nessa vinha, percebemos que a ordem não tem nenhuma importância. Estar lá na primeira hora do dia ou na última hora do dia é uma condição que vai se alterar amanhã e depois. Então aqui já é uma ideia que faz entender uma fala comum do Evangelho. Muitas passagens nós escutamos Jesus falando sobre a ideia de que os últimos serão os primeiros, os grandes serão pequenos, os pequenos serão grandes. É sempre essa ideia de inverter essa ordem, essa lógica hierárquica, que por muitas vezes, como inclusive nessa parábola, nos passa uma ideia de injustiça. E aqui nós entendemos, é porque nós devemos abandonar essa ideia de quem é primeiro e quem é último. E ele conclui aqui nessa primeira instrução: e todos os trabalhadores, da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, por todos receberem a mesma recompensa. Dentro dessa reflexão, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 275, em que Kardec diz o seguinte: o poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? E os espíritos respondem de uma forma bem direta: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. E Kardec pergunta então, 275A, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? E a resposta é o seguinte: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme os seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Então aqui, novamente, os espíritos estão trazendo a ideia para Kardec de que os parâmetros que nós temos aqui nas nossas experiências da carne sobre quem são os grandes e quem são os pequenos, nem sempre fazem sentido dentro dos parâmetros do ensinamento de Jesus, das ideias da espiritualidade. Pelo contrário, na maior parte das vezes, o que nos coloca no topo de uma hierarquia mundana é oposto àquilo que nos colocaria mais à frente num processo de crescimento e amadurecimento espiritual. E pensando justamente nessa reflexão, nós trazemos a última instrução desse capítulo, que é assinada pelo Espírito de Verdade. E ele diz o seguinte: o título é Os Obreiros do Senhor. E ele começa dizendo: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. E aqui, de forma simples e direta, ele nos traz que o importante do trabalho da vinha é o desenvolvimento do trabalho em si e não os interesses pessoais. Então, ditosos aqueles que entenderam os objetivos daquele Senhor ao trazer os trabalhadores para a sua vinha. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, ditosos aqueles da primeira hora que felicitam aqueles que chegam nas horas seguintes. Ditosos aqueles trabalhadores que não entendem que aqueles que chegaram depois lucram as mesmas coisas e trabalham menos. Não. Ditosos aqueles que percebem que mais um irmão entrou no trabalho, mais um irmão veio para congregar o objetivo maior, que é o desenvolvimento da vinha. Então, o Espírito de Verdade nos diz: ditosos estes irmãos que estão entendendo o objetivo deste trabalho. E o Espírito de Verdade disse que o Senhor dirá a estes trabalhadores: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor o silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias,
a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, olha que interessante essa frase. O Senhor, ele sabe que nós que estamos na experiência da carne, aqui nesse orbe terrestre, aqui neste planeta de provas e expiações, o Senhor sabe que nós temos ciúmes, que teremos discórdias. O Senhor nos conhece e Ele sabe que ainda somos imaturos dentro de toda a evolução espiritual. Mas Ele sabe também que aqui no orbe terrestre existem muitos irmãos que já estão na vinha há muito tempo, em muitas experiências da carne, e que já conseguem identificar os sentimentos que não são ditosos, os sentimentos que não são interessantes, como os ciúmes e as discórdias. Então, ditosos aqueles que sabem silenciar estes sentimentos, porque sejamos honestos, nós ainda os sentimos, porque aqui estamos, neste planeta. Se não sentíssemos, não estaríamos aqui. Então, qual é o grande ganho que o Senhor vê dentro dessa vinha? É que nós possamos aprender a silenciar como um primeiro passo, para depois, então, conseguirmos não sentir mais esses sentimentos que não trazem nada de engrandecimento para o nosso desenvolvimento. E o Espírito de verdade continua. Ai daqueles que houverem retardado a hora da colheita, o Senhor lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedades dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? E aqui então o Senhor chama a atenção daqueles que pedem graças, mas que ainda não entenderam o objetivo do trabalho. Como pedir graças? Como querer as recompensas na espiritualidade se buscamos nos nossos atos apenas recompensas do gozo da terra? Então aqui, essas são duas perguntas muito importantes, que cabem nas nossas reflexões íntimas, que cabem nas nossas orações, perguntas que devemos fazer para nós mesmos, neste convite à reforma íntima que a doutrina espírita tanto nos diz. Por último, então, ele diz o seguinte: já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. E aqui, então, essa última frase nos faz perceber que, de fato, os últimos serão os primeiros. Porque quando nós nos distanciamos dos gozos da terra, quando nós nos distanciamos de atitudes que só nos trariam um reconhecimento mundano, nós estaremos nos aproximando dos verdadeiros ensinamentos do cristianismo. Nós estaremos nos aproximando dos exemplos que Jesus nos deu. Para buscar uma ilustração dessa reflexão, eu trouxe um conto do irmão X, que foi psicografado pelo Chico Xavier e que está numa coletânea chamada Contos desta e d'Outra Vida. Esse conto se chama O Anjo, o Santo e o Pecador. O pecador escutava a orientação de um santo, que vivia genuflexo à porta de um templo antigo, quando, junto aos dois, um anjo surgiu na forma de homem, travando-se breve conversação entre eles. O anjo disse: amigos, Deus seja louvado. E o santo e o pecador responderam: louvado seja Deus. O anjo, se dirigindo ao santo, disse: vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. O santo respondeu então: espero o Altíssimo em adoração dia e noite. O anjo, em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. Já o santo respondeu: não posso abeirar-me de lugares impuros.
Rapidamente, o pecador disse: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo continua: igualmente agora desencarnou o infortunado homicida que as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe o sepulcro? O santo disse: tenho horror aos criminosos. Já o pecador: Senhor, disponde de mim. O anjo continuou: infeliz mulher embriagou-se no bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo disse: altos princípios não me permitem respirar no clima de prostitutas. Já o pecador: dai vossas ordens, Senhor. E o anjo mais uma vez continua: não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino em vias de nascer. O santo disse: não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. Já o pecador: determinai, Senhor, como devo fazer. O anjo mais uma vez continua: um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar na presente semana o lar de viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando-o com amor. O santo disse: como descer ao nível de um ladrão? Já o pecador: ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado no solo. Envolveram-se anos na roca do tempo, que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente, o santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo do seu corpo, macerado por silício e jejum. Mas o crente imaculado ali se mantinha em espírito, na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas de sua prece, viu que alguém descia da altura a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu-o. Era o pecador, nimbado de luz. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou assombrado o santo. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei, meu irmão, caminhei. Com esse conto, então, conseguimos entender um pouco essa ideia dos últimos e dos primeiros. Dentro dos nossos parâmetros mundanos, o pecador não seria digno da luz. Mas, mesmo imperfeito, mesmo com tantos sentimentos que não eram dignos ainda da autoespiritualidade, ainda assim, o pecador não teve medo. Aceitou o convite, mesmo chegando na última hora do dia. Foi para a vinha e trabalhou. O tempo se passou e ele voltou inúmeras e inúmeras vezes para aquele mesmo trabalho, se ingressando no coletivo, entendendo que tinha muito a aprender, mas que também tinha muita disposição para fazer. Tinha também bons sentimentos. E foi. O tempo se passou e os seus pecados ficaram para trás. E ele cultivou a luz do seu espírito. E é essa a grande mensagem da parábola do Evangelho de hoje. É a ideia de que não importa que hoje sejamos os últimos trabalhadores da vinha. O importante é entender que devemos responder ao chamado do Senhor e retornar ao trabalho em todas as oportunidades possíveis, abraçando os nossos companheiros de lida e entendendo que o trabalho não é meu, entendendo que o desenvolvimento não é apenas meu, mas de que estamos aqui todos juntos, trabalhando, aprendendo, atuando para construirmos um orbe terrestre melhor para todos nós. É essa
É esse o grande objetivo do Senhor com o trabalho da vinha. E é esse o chamado que nós devemos ouvir hoje, amanhã e sempre. Porque o trabalho é grande, meus irmãos. A lida não vai terminar hoje nem amanhã. Que possamos ouvir as palavras de Bezerra de Menezes na abertura de hoje. Os dias são chegados. A trombeta soa, chamando-nos ao Evangelho do Senhor. Que possamos responder a esse chamado, arregaçar as mangas, trabalharmos, porque o trabalho é longo e cada vez mais urgente. Que assim seja. Muito obrigada.